Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje o nosso foco é um material clínico bem interessante sobre lesões de pele, sabe? Aquelas que podem ser displásicas ou até malignas. A gente tem um trecho de uma discussão de caso médico direto da dermatologia. E a ideia é entender como um caso desses é apresentado, quais são os detalhes cruciais na hora de descrever uma lesão e por que o histórico do paciente é tão relevante. Vamos mergulhar nisso. Ok, vamos lá. Isso é um ponto fundamental, né? Reconhecer alterações na própria pele é o primeiro passo. E para nós médicos, tudo começa ali na anamnese, naquela conversa detalhada. E depois, claro, o exame físico bem feito. É a base de tudo em dermato. Certo, então vamos ao caso específico que a gente tem aqui. É uma mulher de 38 anos. E um detalhe importante logo de cara: sem histórico médico significativo antes dessa queixa. O que ela relata, a queixa principal, é uma pinta, um nevo, tecnicamente, na perna esquerda. Ela diz que sempre teve essa pinta, mas percebeu um aumento, progressivo nos últimos 6 meses. Isso já acende um alerta, imagino. Com certeza. Qualquer mudança numa lesão de pele que já existia, seja tamanho, cor, forma, é um sinal de alerta dos mais importantes. É como se o corpo estivesse falando, olha, tem algo diferente acontecendo aqui. E tem mais um sintoma junto. Ela fala que a lesão é um pouco pruriginosa, ou seja, coça um pouco. E olha só, o histórico dela traz outros pontos bem relevantes. Primeiro, não fuma. Mas ela se lembra de ter tido pelo menos 3 episódios de queimadura solar bem séria, daquelas de fazer bolha mesmo, lá na adolescência. Isso pesa bastante, né? Pesa muito. Muito significativo. Queimaduras solares, intensas, principalmente na infância e adolescência, elas estão diretamente ligadas a um risco bem maior de câncer de pele lá na frente, inclusive melanoma. O dano que a radiação UV causa naquela época pode ter consequências décadas depois, sabe? E não parar por aí, a exposição ao sol. Ela joga tênis e joga direto, há 20 anos. Isso quer dizer exposição solar crônica, né? Mesmo que não seja de propósito para se bronzear. Exatamente. Essa exposição que vai somando ao longo dos anos, acumulativa, mesmo sem causar queimadura forte toda vez, também é um fator de risco super importante. Atividades ao ar livre, regulares, como tênis, contribuem muito para essa dose total de UV na pele. O histórico também ajuda por eliminar algumas coisas, né? Ela não teve perda de peso, nem suores noturnos e a revisão de sistemas foi negativa. Isso é bom para, talvez, afastar logo de cara a ideia de algo mais avançado sistêmico. Sim, ajuda a direcionar. Se não há esses sintomas gerais, a suspeita inicial de uma doença já disseminada diminui um pouco, embora nunca se descarte totalmente só com isso. E os sinais vitais estáveis, sem febre, tudo isso compõe o quadro inicial. Ok, então o cenário está se desenhando. Paciente jovem, 38 anos, sem outras doenças conhecidas, mas com um histórico pesado de sol, tanto agudo quanto crônico. E o foco é essa pinta antiga que mudou recentemente. Cresceu e começou a coçar. Isso. Com esse histórico todo, a descrição da lesão em si deve ser crucial, né? Imagino que usar as palavras certas para descrever o que se vê é fundamental. Precisamente. E aqui, usar a perimunologia correta é vital. Antes mesmo da gente entrar nos detalhes dessa lesão, vale reforçar isso. O jeito como a gente descreve uma lesão de pele, tamanho, forma, cor, textura, as bordas, não é só um detalhe, não. É a linguagem que permite a comunicação clara entre os profissionais, sabe? Minimiza a chance de erro, direcione o diagnóstico. É fascinante como essa linguagem transforma o que a gente vê em dado clínico útil. Faz todo sentido. Uma descrição boa evita a confusão. Exato. E o material que a gente tem dá umas pistas sobre o exame geral da pele dela, mesmo sem ter foto. Diz que ela tem pele clara, o termo é fair complexion. Quem tem fototipo mais baixo, pele mais clara, produz menos melanina, né? Que é o que protege um pouco do sol. Então, são pessoas mais suscetíveis ao dano solar. O que bate com o histórico de exposição solar dela. Sim. E para completar esse quadro geral, o exame mostrou numerosas máculas hiperpigmentadas subcentimétricas distribuídas em áreas expostas ao sol. Traduzindo, um monte de manchinhas pequenas, menores que 1 centímetro,
planas, mais escuras que a pele normal, e justamente onde pega mais sol, braço, perna, talvez rosto, colo. Essas manchas, que a gente chama de lentigo solar ou melanose solar, são tipo cicatrizes visíveis do sol acumulado. O fato dela já ter isso aos 38 anos sugere que ela tomou bastante sol desde cedo. Entendi. O cenário está bem montado. Agora sim, vamos para a lesão principal, a que trouxe ela para o médico. A descrição é bem detalhada mesmo. Localização: perna esquerda, na parte lateral anterior. O tamanho: 4 por 3 centímetros. Isso é grande para uma pinta comum, né? É bem grande, consideravelmente grande. A gente já fica de olho em lesões pigmentadas maiores que 6 milímetros, por aqueles critérios clássicos, né? Mas uma lesão que mede centímetros, tipo 4 por 3, nossa, ela se destaca muito e exige uma avaliação bem cuidadosa. O tamanho sozinho não diz que é maligno, claro, mas pesa bastante no conjunto. E a descrição continua. Uma mácula hiperpigmentada. Mácula quer dizer que é plana, certo? Só uma mudança de cor na pele. E hiperpigmentada, obviamente, mais escura. Mas aí vem a parte que eu acho que fica realmente interessante. As características da aparência dela. Cor e textura heterogêneas. Ou seja, não é tudo igualzinho. A cor varia dentro da lesão e a superfície também não é lisinha, regular. E mais, a borda é irregular. Aí um detalhe final, sem escamas. Certo, vamos desmembrar isso clinicamente. Heterogeneidade, tanto de cor quanto de textura, e bordas irregulares são sinais de alerta clássicos para atipia ou malignidade numa lesão pigmentada. Pensa numa pinta comum, um nevo benigno. Geralmente tem uma cor só, uniforme, e as bordas são redondinhas, regulares, bem definidas. Agora, quando você tem variação de cor, tipo área marrom claro, outra escura, às vezes preta, até uns tons avermelhados ou azulados, tudo na mesma lesão, e bordas que não são lisas, parecem um mapa irregular, isso sugere que as células ali não estão crescendo de forma organizada, controlada. Pode ser um crescimento desordenado. E isso tem a ver com aquele ABCD do melanoma que a gente ouviu falar? Totalmente. Excelente ponto. Essas características que você mencionou se encaixam perfeitamente nos critérios do ABCDE. É aquele mnemônico que ajuda a gente a avaliar lesões suspeitas. A de assimetria. Se você dividir a lesão no meio, um lado é diferente do outro. Isso está implícito na borda irregular e na heterogeneidade. B de bordas, irregulares, né? Com entalhes ou meio apagadas, mal definidas. C de cor. Várias cores na mesma lesão, a tal da heterogeneidade. D de diâmetro, geralmente maior que 6 milímetros. E aqui a gente tem 4 por 3 centímetros, bem maior. E E de evolução, que é a mudança recente, tamanho, forma, cor ou sintomas novos como crescimento e a coceira que ela relatou. Nossa, então essa lesão preenche vários desses critérios. A suspeita aumenta muito, né? Aumenta e muito. E a ausência de escamas. O que isso informa pra gente? Isso é útil para pensar nos diagnósticos diferenciais, algumas outras coisas que causam manchas na pele, tipo infecção por fungo, acneia corpóreas, micose de pele, que o material até menciona que seria discutida depois, ou doenças como psoríase, muitas vezes tem escama na superfície, sabe? Aquela pele que parece que está soltando. Sei, tipo uma casquinha. Isso. Embora a lesão de fungo possa crescer, essa aparência que foi descrita muito pigmentada, várias cores, borda irregular e sem escama nenhuma, torna um diagnóstico como tinha menos provável. Não exclui 100%, claro, a gente sempre pensa em outras coisas, mas direciona mais o pensamento para uma lesão que vem das células que produzem pigmento, as células melanocíticas. E não dá pra esquecer o que ela contou da história recente, que cresceu nos últimos 6 meses e que tá coçando. Isso entra no E de evolução também, né? Exatamente. São partes cruciais do ABCDE. Uma lesão pigmentada que muda, cresce, muda de formato, de cor, ou que começa a dar sintoma, tipo coceira, dor, ou até sangrar sozinha, sem trauma. Ela está mostrando que tem atividade biológica ali. Essa dinâmica é um sinal muito forte de que a lesão não está parada, não é benigna e precisa ser investigada para valer.
Então, se a gente junta tudo, né, conecta os pontos, temos uma mulher de 38 anos, pele clara, com fatores de risco importantes do ambiente, queimaduras na adolescência, sol crônico do esporte. Ela tem essa lesão pigmentada, grande, 4 por 3 centímetros, na perna, que ela sempre teve, mas que agora, recentemente, deu sinais claros de evolução, cresceu e coça, e tem uma morfologia muito suspeita, ABCD positivo, com borda irregular, cores e texturas variadas, é uma combinação que acende um sinal vermelho enorme para a lesão displásica ou maligna. Fica muito claro porque essa lesão virou uma preocupação e levou à investigação. É impressionante como cada pedacinho de informação, o histórico, o exame geral, a descrição minuciosa da lesão se encaixa. Sem dúvida. E essa capacidade de juntar tudo, de integrar essas informações, é a essência do raciocínio clínico. Não só em dermato, mas na medicina toda. Exige conhecimento, claro, das doenças, dos riscos, mas também muita atenção ao detalhe no exame e essa habilidade de conectar os pontos. É um aprendizado que não acaba nunca. É verdade. Essa análise minuciosa, essa observação atenta e conseguir conectar com o que já se sabe é essencial na saúde. É um processo que exige preparo constante mesmo. Com certeza. Estar sempre atualizada, ter uma base de conhecimento firme, é o que permite interpretar direito achados como esses e tomar as melhores decisões para o paciente. Falando nisso, para quem está nessa jornada de aprendizado na área da saúde e quer fortalecer essa base, fica a dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente, e é essa base de conhecimento sólida que permite, por exemplo, dar o devido valor a cada detalhe que a gente está discutindo aqui. Cada palavra usada na descrição, heterogênea, irregular, sem escamas, tem um peso diagnóstico, ajuda a guiar a investigação. Exato, então o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente. Acho que esse caso mostra de um jeito bem concreto alguns pontos importantes para a saúde da pele. Primeiro, prestar atenção no próprio corpo é fundamental. Notar se uma pinta, o sinal mudou, qualquer alteração de tamanho, formato, cor, ou se começar a coçar, doer, sangrar, merece atenção médica. É o princípio do autoexame, da autovigilância. Conhecer a própria pele, olhar de vez em quando, pode fazer toda a diferença para pegar uma lesão suspeita bem no comecinho. Segundo ponto que fica claro, a importância de conhecer os próprios fatores de risco. No caso dela, a pele clara, as queimaduras na adolescência, o sol do esporte, tudo isso conta. Saber se a gente tem esses fatores, ou se tem caso de câncer de pele na família, ou se tem muitas pintas, ajuda a entender o nosso risco e a tomar mais cuidado. Usar protetor solar direito, por exemplo. Conhecimento vira prevenção, vira detecção precoce. Entender o próprio risco permite agir de forma mais consciente. E por último, um ponto que parece óbvio, mas é sempre bom reforçar. Viu algo diferente? Suspeito? Procura o médico. A ideia não é se desesperar ou tentar se diagnosticar pelo Google, que pode até atrapalhar, gerar ansiedade. O caminho é ter essa consciência do corpo, perceber a mudança e levar isso para um profissional, de preferência um dermatologista, que tem o treino e as ferramentas certas para avaliar. Perfeito. É isso. Consciência e ação responsável. Notou algo? Busca avaliação qualificada. Então, recapitulando rapidinho os pontos-chave que a gente viu nesse material. Paciente de 38 anos, fatores de risco para câncer de pele bem definidos, pele clara, queimaduras sérias na adolescência, exposição crônica ao sol. Lesão pigmentada na perna esquerda que mudou recentemente, cresceu nos últimos 6 meses, começou a coçar, tem um tamanho grande, 4 por 3 centímetros, e uma aparência bem suspeita pelos critérios do ABCDE. Borda irregular, cor e textura variadas. A nossa análise se baseou muito na história e no que se vê a olho nu, como está descrito no caso. E isso, claro, levanta uma questão importante. Se a gente pensar um passo além do que está escrito aqui, que outras ferramentas, que outras informações, que talvez não sejam óbvias só de olhar ou não estejam no histórico inicial, poderiam ser decisivas para ter certeza sobre a natureza dessa lesão? Para diferenciar com mais segurança ainda algo benigno de algo mais sério?
Isso faz a gente pensar nos próximos passos no diagnóstico em dermato, né? Que tecnologias, que procedimentos entram em campo quando a suspeita clínica é alta?